Olá, muito boa noite para você que está nas redes sociais da Rádio Cidade, facebook.com/Rádio Cidade 670 e nas páginas do João Arruda, o G-Book e Gabriel Carriconde também, do Partido Brasil. Está começando Cidade em Debate desta quinta-feira, 21 de maio, comigo, João Arruda e o G-Book. Boa noite, João. Tudo bem, Gabriel? Tudo certo. Boa noite, G. Boa noite, Gabriel. Boa noite, João. Lembrando que você pode participar pelas pages, deixando seu recado, deixando sua mensagem, sua crítica, e a gente vai lendo no decorrer do programa. São 18 horas mais 4 minutos. Já sem perder tempo, vamos para as manchetes do Cidade em Debate de hoje, e a gente começa com o tema do dia em todo o país. O governo federal se reuniu com os governadores do estado, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com os governadores, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também com o presidente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia. Parece que o governo acertou os trilhos com os governadores. Na conversa participaram 3 governadores: Azambuja, do Mato Grosso do Sul, Renato Casagrande, do Espírito Santo, e o governador de São Paulo, João Dória. Primeira pergunta do dia, para você, João. O que você achou dessa reunião entre os governadores, os membros do Congresso e o presidente da República? Fechada a questão com os governadores em relação ao auxílio, passamos para uma próxima fase? Acabou essa guerra do presidente contra os poderes e com os estados? Não acabou a guerra, porque a cada dia tem uma batalha nova quando se trata do presidente Jair Bolsonaro. Mas acho que os governadores receberam bem a proposta do presidente. Quem é que vai recusar dinheiro e repasse financeiro a essa altura do campeonato? O presidente fez o que já deveria ter feito há muito tempo. É um período que nós precisamos de mais conciliação, de mais harmonia, de mais tranquilidade nas relações entre o presidente da República, prefeitos e governadores. Agora, assuntos polêmicos, né? Você veja que ele fez um pedido para que os governadores o apoiem em relação a congelamento de salários dos servidores. Mas não é do salário comissionado, não é redução de cargos de confiança nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, são os concursados, né? Veja, aqui no Paraná, há quanto tempo que eles não aumentam? Se não me engano, o aumento prometido pelo governador do estado ficou em 3 ou 4% do que ele havia prometido na campanha eleitoral, né? Se nós analisarmos o período em que os servidores públicos não receberam aqui no Paraná o aumento, vai contra, inclusive, o que está escrito na Constituição Federal. Então, eu não vejo por que do governador do Paraná não apoiar o presidente da República, o que eu considero um absurdo, porque a saúde financeira do Paraná é boa, independente do que afirmam aí as vozes da equipe do governador do estado, responsáveis pela pasta das finanças, da economia do estado, que é o senhor René Dotti, um carioca que foi importado. Nós tínhamos um paulista, agora temos um carioca, responsável pela pasta da Fazenda. Então, se cria um ambiente, né? Se toma posições políticas conforme esse ambiente, mas, na verdade, na prática, nós estamos muito distantes daquilo que nós desejamos. Veja, sempre sobra o coitado do servidor público, né? Será que são os professores, nesse momento, que estão causando um prejuízo enorme? Ou será que é a falta de consistência em um plano de gestão que possa aumentar a arrecadação do Estado, uma gestão fiscal eficiente, que possa fazer com que os repasses sejam mais bem aplicados e se multipliquem no caixa do governo? Hoje. Bom, em primeiro lugar, respeitosamente, uma correção ao meu amigo querido João Arruda. René Ariel Dotti está entre os 5 maiores nomes da história da advocacia paranaense. Eu acho o seguinte, se fosse o René Dotti, o secretário era da muito Fazenda, melhor, com certeza, muito nós melhor. Estaríamos em boas mãos. Mas é o René Garcia, do Rio de Janeiro, perfeitamente. O Garciazinho, do Rio de Janeiro, Renezinho, que é o secretário de Fazenda, é o René dos Gatos. É um carioca, um pouco ensimesmado e tal, que é criador de gatos,
diz que conversa bastante com os gatos, porque tem dificuldade de conversar com os paranaenses. E eu estou falando bichinho, gato, não estou usando aqui nenhuma figura de linguagem. Os felinos. Ele é gato de Ipanema, né? Gato de Ipanema não é bicho do Paraná, evidentemente. O governador, seguindo o mentor dele, o criador dele, porque esse governador que está aí, o Kiko, ele é uma criatura de Carlos Alberto Richa. E o Richa foi buscar fora do Paraná um secretário de Fazenda, entendendo que o Paraná não tinha gente competente no setor. Agora o Kiko, que é a criatura do Beto Richa, que administra o Paraná nos dias de hoje, o Kiko também achou que no Paraná não tem ninguém competente na área da Fazenda e foi buscar um gato de Ipanema. Muito bem. Eu não concordo integralmente com você, João, quando você diz que as finanças do Paraná vão bem. O Paraná arrecadou, o governador recebeu o Paraná com a arrecadação de 55 bilhões. Administrou o Estado um ano e a arrecadação caiu 7 bilhões, porque aí o Paraná não incrementou nada, não trouxe nenhuma empresa, o povo viajou bastante, mas realmente trazer empresas, incrementar o desenvolvimento, isso ficou só na mídia. Está na Rede Globo, está na rede do camarada deles, que é aquele rapaz da RIC Independência, que é o camarada Impectores do Ratinho, do Kiko, enfim. Em relação à questão federal perguntada pelo nosso mediador, o ilustre Gabriel Corre e Esconde, o presidente da República vem fazendo o que é possível, na minha visão, para conversar com os seus pares. Quem é par do presidente da República? Ninguém é par, mas os governadores são os administradores de cada unidade da federação. Eu me lembro que desde a nossa primeira intervenção, João, ainda juntos no Jornal da Cidade, presencialmente, nós faláramos, na ocasião, em união. União. Os políticos brasileiros, independente de sua tonalidade ideológica, nesse momento têm que estar unidos em favor do povo brasileiro. Parece que a reunião de hoje, eu ouvi com perfeição a manifestação do governador de São Paulo, o senhor Dória, afinal de contas, o Estado de São Paulo é o mais importante da nação. E das intervenções que eu ouvi, todas elas foram no sentido de construção da união. Por outro lado, eu concordo consigo integralmente no que diz respeito ao salário do servidor, o servidor público estadual, de cada um dos estados, o professor que tem estabilidade, o serventuário da Justiça, o serventuário da Secretaria de Fazenda, enfim, o servidor do Paraná. Porque é muito difícil se achar um servidor do Paraná que ganhe mais de 10 ou 12 mil por mês. Servidor mesmo, com estabilidade ou de carreira, não, é muito difícil. Muito menos. Professores e policiais ganham muito menos. Exatamente por isso, eu imagino que o congelamento deve atingir judiciário, legislativo, Tribunal de Contas, cargos comissionados em geral, aqueles demais de 5 mil, e também tem cargo comissionado mais baixo. E esses, os comissionados dos cargos mais baixos, são os que puxam o carro, né? São os que mais esforço fazem e tudo mais. Então, quando se trata de congelamento, precisa ter bom senso. Pronto aí, deputado? O deputado entrou na live batendo uma caixinha lá. Já temos Felipe Barros conosco? Já. O Anônimo falou para esperar um pouquinho. Ainda não temos. Então, terminando aqui a minha manifestação a respeito. Eu acho que precisa congelar, sim, mas não congelar no andar de baixo. Não se distribui justiça social tirando dos menores e congelando aqueles que já ganham pouco.
Porque aqueles que ganham pouco, e o João Arruda, o ilustre presidente João Arruda tem toda a razão, quando diz que não há aumento. O último aumento que eles viram, uma fímbria de aumento, foi em 2016. E aí o sujeito se elegeu, o Kiko se elegeu aqui no Paraná, com essa conversa de eu vou dar um baita aumento e tal. Não deu. Ele deu aumento na água, deu aumento na tarifa da Copel, essas coisas ele deu, 11% na água. Por servidor, 4% dos 100% que ele ia dar. É por aí. Beleza, já temos o deputado federal Felipe Barros, do PSL aqui do Paraná. Consegue nos ouvir bem, deputado? Oi, pessoal, tudo bem? Agora estou ouvindo, caiu aqui, estou com um probleminha na internet, mas já acho que resolvi. Seja bem-vindo à Cidade em Debate, deputado. Muito obrigado pelo convite, para mim é uma honra estar aqui com todos vocês, conversando um pouquinho. A segunda vez que você participa aqui do jornalismo da Rádio Cidade, a primeira foi no Jornal da Cidade, há 3 séculos atrás, já diante de tanta coisa que aconteceu no país. E já emendo a primeira pergunta para você, é a pergunta que eu fiz tanto para o Olivier como para o João. Como você avaliou o encontro do presidente com os governadores hoje, com o presidente do Senado e também da Câmara Federal? É, de fato, para você, deputado, águas passadas as divergências entre o presidente e os governadores? E também já emendo outra. Para encerrar. Se você acha, de fato, justo agora, em relação, por exemplo, ao Paraná, ter o congelamento do salário dos servidores. Uma boa noite para o meu amigo G e para o meu amigo João também, para todos os nossos ouvintes, telespectadores. Bom, acho que essa reunião foi extremamente produtiva. Era uma reunião que já poderia ter acontecido antes, se não fosse a politização do coronavírus feita e proporcionada por alguns governadores. O que nós vimos acontecer num passado breve foi a criação inédita de um fã-clube do vírus chinês, do coronavírus, do Covid-19. Pessoas que estavam torcendo pelo vírus, torcendo por mortes, torcendo pelo caos. Dentre essas pessoas, o senhor governador de São Paulo, o senhor Dória. Mas essa reunião foi extremamente produtiva, porque, como disse, já poderia ter acontecido no passado, desde que começou essa questão da quarentena. O balanço foi positivo, os governadores, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, todos avaliaram de uma maneira muito positiva essa reunião. Na minha opinião, poderia ter, inclusive, o Toffoli representando o Poder Judiciário, que, na minha visão, muitos juízes ainda estão aí caneteando, mandando fechar tudo, só que o dinheirão, o salarião do juiz cai no final do mês. Igual a promotora lá de Londrina, mandou fechar tudo, entrou com processo, não sei o quê, só que o salarião dela cai no final do mês, do povo não. Então poderia ter colocado ali o PGR, o Toffoli representando o Poder Judiciário, mas enfim, a reunião foi boa de qualquer forma, fica aí a ideia para a próxima reunião. E a sua segunda pergunta eu já esqueci. Se você achou correto essa proposta de congelamento do salário dos servidores, e pensando também na realidade aqui do Estado, deputado. Mas com certeza acho correta, acho corretíssima. E digo mais, viu? Vou fazer um projeto de lei que é o seguinte: toda vez que decretarem calamidade pública, automaticamente corta-se 30% do salário do funcionário público. Sou defensor dessa tese. Agora é o seguinte: eu tenho uma única exceção, são as forças de segurança. Porque essas pessoas, os nossos colegas policiais, estão aí nas ruas, dando a cara a tapa para o vírus, protegendo a sociedade. Considero que é uma exceção importante a ser feita. Agora, o resto, concordo que tenha que ter esse corte. Peraí, inclui o deputado no corte? Sem dúvida alguma. Eu sou, inclusive, autor de um dos projetos de lei que foram protocolados nesse sentido, junto com a bancada do PSL/Aliança. Nós propusemos, inclusive, um outro projeto, que é o seguinte: a entrega obrigatória de todo o fundo eleitoral, de todo o fundo partidário.
100%. Aqueles 3 bi, então, fora de jogo. Pois é, mas não passou, né? Não passou, não houve clima político na Câmara dos Deputados para aprovar esse projeto. Infelizmente, é ano eleitoral, os deputados precisam mamar na teta do fundo partidário, do fundo eleitoral, para eleger os seus candidatos. Ô, Felipe, falando em fundo partidário, o presidente Bolsonaro, quando sancionou e vetou alguns pontos do projeto do fundo eleitoral, um dos pontos que ele foi muito firme, muito duro em relação à questão das multas eleitorais e outras questões também. Ele vetou esses pontos, disse que era um absurdo, que jamais permitiria isso enquanto fosse presidente da República, ao mesmo tempo em que ele autorizou o pagamento a advogados com dinheiro do fundo eleitoral. Essa questão era muito discutida porque, no passado, pessoas investigadas pela Operação Lava Jato, por exemplo, elas utilizavam advogados contratados pelos partidos. Daí não é possível, né, que o partido utilize o seu fundo para pagar um advogado para um cliente que se defende de um processo criminal. Até entendo na questão eleitoral de alguém que está se defendendo, mas mesmo assim é questionável. Mas o fato é que ele defendeu essa tese, ele não vetou esse ponto, e isso foi aprovado. E daí, nos últimos dias, nós assistimos aí as notícias de que o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, contratou o advogado do Queiroz, né, naquela ação toda lá que investiga o repasse das rachadinhas, lá, a troca de rachadinhas com funcionários e servidores, e ele pagou o dinheiro, aí ele usou esse dinheiro do fundo eleitoral para pagar o advogado. Não fica assim, eu sei que você é fiel defensor do Bolsonaro, você não costuma se beneficiar dessas práticas, tenho certeza absoluta disso, mas não fica difícil para você defender isso que está ocorrendo aí em relação ao Flávio Bolsonaro, o advogado contratado pelo partido, a defesa do Queiroz, e essa relação, porque o presidente ele faz o seguinte, é um falso moralismo com outras questões que não envolvem ele ou alguém da família dele, mas quando se trata dos parentes dele, né, ele foi lá e liberou a grana do fundo eleitoral para pagar advogado, por exemplo. João, em primeiro lugar, gostei de você de óculos. Não tinha visto você de óculos, ficou muito elegante. Você sabe que eu sou seu fã e a sua pergunta é muito boa. Veja, eu me lembro quando nós votamos essa matéria lá na Câmara dos Deputados, foi muito polêmico, né? Muitas pessoas levantaram essa questão. Eu votei contra essa possibilidade de usar o dinheiro do fundo eleitoral, do fundo partidário, melhor dizendo, para custear advogado, até porque sou contra a própria existência do fundo. O presidente, de qualquer forma, sancionou esse ponto. Na minha visão, sancionou corretamente, porque, veja, as matérias eleitorais, João, você foi já deputado federal, tem uma caminhada política muito bonita aqui no nosso estado, no nosso país, sabe que são praticamente afetas ao parlamento, né, ao Congresso Nacional como um todo. E se o presidente vetasse aquela matéria, iria arranjar uma confusão danada com o Congresso Nacional, então ele optou por não vetar e sancionou essa matéria. Por esse único quesito, não arranjar uma confusão com o Congresso Nacional, uma vez que é uma matéria eminentemente afeta ao próprio Congresso Nacional. Em relação a essa questão do Flávio, veja, o Flávio soltou uma nota em que ele afirma categoricamente que em nenhum momento ele foi procurar os advogados do senhor Queiroz e os contratou para fazer a defesa do Queiroz. Pelo contrário, ele contratou o escritório de advocacia para prestar serviços jurídicos ao diretório do PSL no Rio de Janeiro, e isso tudo nós tivemos ali a comprovação do serviço prestado, protocolado no próprio TSE, sobre a anuência de todos os órgãos fiscalizadores, e que não se passou, na verdade, de mais uma fake news promovida pela grande mídia. Mas, de qualquer forma, viu, João, eu sou contra esse negócio de usar fundo partidário para pagar advogado, até para essas despesas que foram
pagas pelo PSL do Rio de Janeiro. Perfeito, vamos para o próximo tema do nosso Cidade em Debate, um tema que também tem muito a ver com a relação do presidente com o Congresso Nacional e, obviamente, o deputado Felipe Barros vai poder contribuir muito. De acordo com uma matéria assinada pelo jornalista Caio Junqueira, da CNN Brasil, o grupo de partidos chamado Centrão pediu ao presidente Jair Bolsonaro a substituição do líder do governo na Câmara, Vitor Hugo. Na avaliação do grupo, o deputado Vitor Hugo não teria o trânsito político que o cargo pede. E uma lista de nomes, inclusive, chegou a ser apresentada. Dentro dos nomes que foram apresentados para assumir a liderança do governo na Câmara Federal, está o nome do paranaense Ricardo Barros. Bolsonaro, por enquanto, está resistindo a essa... Que não é meu parente. Oi? O Ricardo Barros é meu parente. Muita gente pergunta isso, viu, João? O pessoal pergunta se seu topa aí, o seu tio, seu pai. O pessoal pergunta se é meu pai. Mas existe algum parentesco? Existe algum parentesco? Não existe nenhum parentesco. A minha família Barros veio do interior de São Paulo, da cidade de Olímpia, né, e não guarda relação nenhuma com a família do Ricardo. Perfeito. E já emendo, então, deputado, se de fato há uma tendência de mudança na liderança do governo dentro da Câmara Federal, se essa aproximação do presidente com esse grupo de partidos chamado Centrão está melhorando o diálogo do presidente com o Congresso Nacional, ou se de fato isso não existe. A liderança não vai ser alterada, ou o nome do Ricardo Barros é apenas uma especulação aí por parte de membros da imprensa. Olha, eu acho que o governo errou. Eu acho que o governo errou ao se aproximar só agora dos partidos de centro. Na minha opinião, isso deveria ter sido feito desde o começo do mandato. Porque, veja, quem coloca as peças no tabuleiro da política é a população. Então, veja, o presidente Bolsonaro precisa de maioria para aprovar seus projetos, para aprovar a reforma tributária, para aprovar a reforma da Previdência, para aprovar os projetos aos quais a população confiou o voto no presidente Bolsonaro. Ele precisa de maioria. Bolsonaro não tem 315 votos do PSL barra Aliança. Não existe esse número de deputados do PSL barra Aliança. Então é o seguinte, precisa dialogar, precisa conversar, precisa chamar os deputados, os líderes partidários. É assim que se faz política. Agora, eu vejo o pessoal, muitas das pessoas que reclamam hoje, o presidente está se rendendo ao Centrão, não sei o quê. São as mesmas pessoas que criticavam o presidente Bolsonaro no passado, alegando que o presidente não tinha articulação. Então tem que fazer isso, faz parte da política, meu Deus do céu. Se o fulano não está satisfeito porque o Bolsonaro está conversando com o deputado cicrano. Pô, a população não elege deputado cicrano a próxima vez. Meu. O deputado foi eleito como qualquer outro. Né? Então as peças do tabuleiro da política não é o presidente Bolsonaro que coloca, é a população. Agora tem uma diferença aí, que é a seguinte, ao contrário do que aconteceu nos governos passados, em que fazia-se um loteamento dos ministérios aos partidos políticos, isso não está acontecendo. Existem, sim, algumas indicações oriundas de partidos políticos, mas essas indicações têm que ter um caráter técnico e qualquer mínimo indício de corrupção, corta a cabeça. É assim que funciona. Felipe, você é considerado um bolsonarista raiz, né? Agora, o presidente Bolsonaro saiu do PSL e ficou sem partido, começou a formação de um novo partido que não saiu do papel, não teve seu registro homologado pelo Tribunal Eleitoral. Ao mesmo tempo em que você e uma grande fatia dos parlamentares e outros fiéis seguidores do presidente da República se mantêm firmes na defesa do governo, existem algumas viúvas do presidente Bolsonaro que estão soltas por aí. São eles que vão carregar o número do presidente da República, o número que Jair Bolsonaro utilizou na campanha eleitoral, na campanha vitoriosa para presidente da República. Qual será a estratégia desse grupo mais ligado ao presidente Bolsonaro, esse grupo do Aliança, que ainda não existe,
que, na verdade, ficou em uma situação difícil porque não tem nem legenda para disputar a eleição, né? O tempo de televisão, o grande tempo de televisão conquistado pelos méritos do presidente da República, afinal de contas, foi ele que carregou uma grande bancada. Não estou aqui tirando as qualidades, né, de quem foi vitorioso como parlamentar, como o senhor ou outros parlamentares também, mas eu acho bacana essa fidelidade em relação a você, por parte do deputado Felipe Barros e outros também, porque vocês acreditaram no projeto, defenderam o projeto, e não foi em uma primeira crise que viraram o coxo, né? Então, sim, eu queria saber de vocês qual será a estratégia dos bolsonaristas raiz na campanha contra os falsos bolsonaristas que disputarão as próximas eleições, inclusive com o número do presidente da República, com a legenda e com um fundo eleitoral riquíssimo, né? Acredito que seja, inclusive, o maior valor, né? A maior quantia de fundo eleitoral para um partido político na próxima eleição. Excelente pergunta, João. E essa sua análise está corretíssima. Quando aconteceu a briga do PSL, o PSL rachou no meio. 50% ficou ao lado do presidente Bolsonaro. Os outros 50% ficaram ao lado do dinheiro, ficaram ao lado do fundo partidário, do fundo eleitoral, ficaram ao lado do senhor presidente do partido, Luciano Bivar. Então, existe hoje 2 grupos dentro do PSL. Nós ainda não nos desfiliamos, porque nós não podemos. Nós ingressamos com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral para obter uma autorização para sair do PSL. E o Aliança pelo Brasil, ao mesmo tempo, não ficou pronto para as eleições municipais. Então, qual é a estratégia que nós estamos utilizando? Isso eu posso falar pelo Paraná, né? Os outros estados estão utilizando uma estratégia também semelhante, mas, obviamente, guardadas as diferenças locais. Mas aqui no Paraná nós estamos, independente do partido, só não pode ser o PT, PCdoB, os partidos da esquerda larápia que destruiu nossa nação nos últimos anos, mas independente do partido, nós estamos selecionando os candidatos pelo perfil, pelas pautas. Obviamente que já conhecemos os candidatos que nós vamos apoiar, não só a prefeito, mas a vereador, independente do partido, não sendo um partido de esquerda, nem o PSL, repito, nem o PSL, nós estamos aí trabalhando nesse apoio a esses candidatos. Vai ser dessa forma e com muita transparência, divulgando aquelas pessoas que de fato são do time do presidente Bolsonaro e aquelas outras pessoas que não são do time Bolsonaro. Eu estive com o presidente essa semana, conversando com ele sobre isso. Nós expliquei para ele essa estratégia que nós estamos utilizando no Paraná. Ele achou excelente ideia, inclusive se colocou à disposição, se for necessário, para poder gravar vídeos com alguns desses candidatos, em especial os candidatos aí mais próximos que eu conheço e que sei da índole dessas pessoas e das pautas dessas pessoas, que não vão apunhalar o presidente Bolsonaro pelas costas depois. Roger? Bem, eu estou ouvindo com atenção, porque acho que essa live é uma live histórica. E por que é uma live histórica? Porque ela representa uma assunção de compromisso e um esclarecimento à sociedade paranaense. Porque muitos apoiadores do Bolsonaro, apoiadores desde um primeiro momento, os raiz e tal, onde se destaca o futuro presidente do Aliança aqui no estado do Paraná, que é o deputado Felipe Barros, muitos destes trabalharam, buscaram as assinaturas e fazem uma pergunta hoje para todos os envolvidos, os responsáveis. E agora, José? Me parece que a resposta do deputado Felipe Barros foi absolutamente didática. As coisas eleitorais, quando se trata da fundação de um partido, elas não correm necessariamente no mesmo momento histórico que eleições, que são sazonais e que ocorrem no nosso país de 2 em 2 anos. A criação de um partido demanda
toda uma movimentação histórica, uma movimentação de vontade da população, uma movimentação que agrega pessoas em torno de uma ideologia política e uma tramitação jurídica. Então, quando as pessoas se dizem frustradas porque o Aliança não ficou pronto, eu não me perfilio às frustradas porque o Aliança não ficou pronto. Por uma razão bem simples. Eu já elenquei os motivos e o andamento. E o deputado foi muito claro. Aqueles que são fiéis, aqueles que são os companheiros, aqueles que são os efetivos e reconhecidos ideologicamente próximos à ideia do Aliança, poderiam e podem se albergar, e puderam no momento adequado, no momento que a legislação determinou, se albergar em partidos políticos existentes. Cada um destes indivíduos procurou locais onde ele tivesse afinidade maior com os partícipes desse partido político. Então, alguns foram para o partido A, outros foram para o partido B, e a escolha de cada um foi submetida, evidentemente, ao alvedrio do Felipe Barros, mas passa pelo sentimento individual. E o seu sujeito está na criação do Aliança, é evidente que ele não pode se filiar a um partido de esquerda. Primeiro, porque não vai nem ser convidado, né? Ele não vai nem ter a menor chance de ir para o teu partido, por exemplo, Gabriel, certo? Porque ele os teus aí, você está de camisa vermelha e eu de camisa verde. Precisa mais alguma explicação? É rosa, meu filho. É rosa. O único problema que eu tenho é com a Damares hoje. É tudo vermelho. Isso é tudo vermelho. Então, a explicação histórica do deputado, eu acho que é suficiente para ultrapassar qualquer dúvida. Nós estaremos presentes, sim. Nós temos companheiros, nós temos ideais e cada um de nós buscou albergue aonde se sentiria melhor, aonde imaginou que estaria trabalhando e difundindo suas ideias ao lado de pessoas de bem. O Aliança ficará pronto no tempo certo. O tempo agora, 2020, é o tempo da eleição municipal. Neste tempo da eleição municipal, que é uma eleição diferente, porque passa por um vírus, passa eventualmente por convenção partidária remota. Se nós tivermos em 18 uma eleição marcada pela rede social, em 20 nós teremos uma eleição marcada fortemente pelos atos remotos. Sobrevive na política quem é leal, sobrevive na política quem tem ideologia, sobrevive na política aqueles que acreditam num país e numa pátria melhor. Qual é a sigla partidária é o que menos interessa, desculpe, até um desabafo. Interessa o que cada um tem de oferecer à sua pátria. Me valho ainda mais ao grande barão de Itararé. Ainda mais. Demonstre a todo tempo e a cada minuto o que você tem que dar e qual é o heroísmo que está a serviço da sua pátria. 6h mais 37. Antes da gente ir para o assunto Paraná, até porque ele falou, viu, Gê? O rapaz falou, presidente da Sanepar, Cláudio Stabile, saiu da toca. Quando ele falou? Saiu da toca, conversou com a Rádio CBN, foi para a Assembleia Legislativa prestar contas em relação à estiagem para os deputados. Daqui a pouquinho eu vou falar a respeito desse assunto, também perguntar para o deputado Felipe Barros qual a avaliação dele em relação às políticas do governo do Estado, tanto em relação à estiagem, como também em relação à pandemia. O João também, eu sei que está louco para falar sobre isso. Antes de ler aqui os comentários, o Edson Alberes, boa noite, o G, Gabriel e João, e também ao grande deputado Felipe Barros. Falei que é o grande Felipe, corretíssimo, seu projeto de corte de 30% no salário de servidores públicos são os primeiros que deveriam ceder em favor da população. Cadê o exemplo? O Renato Gasparim, por isso falamos com o presidente, ele mesmo deixou muito claro, cuidem do Aliança pelo Brasil para não virar um PSL da vida.
O Laertes Lopes, não assisto, nunca votarei em nenhum Requião. O Renato Gasparim, o partido do Gabriel é liberado. Não sei qual é o meu partido, Renato. Sobrevive na política quem é leal, isso diz aí o Renato Gasparim. O Gilmar Africal, quem é deputado federal ou estadual? Deputado federal, Gilmar. Daniel Cerezuela Fernandes, difícil ouvir esse deputado. Desliga a rádio, meu filho. Tudo bem, então. Vê ouvir. O Sandro Soleira, boa noite, senhores. Acompanhando o full time aqui. Hoje o pessoal está mais tranquilo na live. Ontem foi uma brigaiada generalizada, com ofensas ao Nelo Morlotti, chamando ele de comunista. Ele confessou que é comunista da linha albanesa, mas hoje o pessoal está mais tranquilo no live. E, ó, mandar um abraço para ele. Sempre tem que ter abraço aqui para o Valmir Gomes, que está nos acompanhando. Um abraço para ele. Uma coisa aqui mais uma pergunta para o Felipe Barros, antes da gente entrar no Paraná. João, você pode perguntar tudo. A revista Isto É, viu, Felipe? Ela falou o seguinte: eu queria saber da tua opinião a respeito do ministro Mandetta. O Bolsonaro, ele afirmou hoje, né, porque você veja, quando ele aceitou assumir o Ministério da Saúde, estava tudo bem, ele gostava do Bolsonaro, convivia com ele, era amigo dele. Agora, hoje, saiu atirando e hoje, inclusive, disse o seguinte aqui na revista Isto É: Bolsonaro tentou alterar bula da cloroquina por decreto. Acusação muito séria que o Mandetta está fazendo, assim como o ministro Moro também fez. Como é que vocês, da base do governo, enxergam o comportamento do ministro Mandetta depois que ele saiu do governo? Olha, eu nunca gostei do Mandetta, João. E nunca gostei do Mandetta porque nunca vi nele uma pessoa comprometida com o país e muito menos fiel ao Bolsonaro. E aí nós precisamos lembrar o seguinte: quem ganhou as eleições foi Jair Bolsonaro, não foi Mandetta. Então, os ministros, na prática, são assessores do presidente da República. Precisam cumprir e precisam fazer aquilo que o presidente se comprometeu a fazer na época das eleições. Essa é a pauta que precisa ser colocada. O ministro Mandetta foi picado pelo mosquito da dengue, não é da dengue, mas é o mosquito do poder. E é o pré-candidato a presidente da República do DEM. O DEM, que ia tentar viabilizar o senhor Rodrigo Maia para vice-presidente, provavelmente do Alckmin, ao perceber que Rodrigo Maia, se sair hoje na rua, ele só vai levar vaia e solapada na cabeça, mudou o plano e agora quer lançar o senhor Mandetta como presidente da República. É lamentável que essas pessoas saiam do governo e comecem a falar, inventar mentiras e falar mal do presidente. Isso, fazendo um paralelo, parece-me aquelas pessoas que são demitidas da empresa e depois entram na justiça trabalhista inventando um monte de coisa, pedindo hora extra, pedindo não sei o quê, não sei mais o quê, não sei mais o quê. É a mesmíssima coisa. Então, isso demonstra uma fragilidade moral do ministro Mandetta, ex-ministro Mandetta, e dos outros que fizeram isso. O próprio ex-ministro Moro, tudo que disse naquela manhã no Ministério da Justiça, em que ele foi anunciar essa saída, está sendo paulatinamente desmentido. Emendando ainda, deputado, em relação ao Moro, como você tem avaliado e a base do governo tem avaliado as atitudes aí do ex-ministro Moro depois da saída do governo? Daqui uma semana ninguém lembra mais de Sérgio Moro, porque a população, as pessoas comuns, aquelas pessoas que não acompanham muito política, que eventualmente sabem o que está acontecendo porque assistem o jornal, enfim, as pessoas não gostam de pessoas traidoras. O povo brasileiro não gosta de pessoas que são ingratas, que, para tentar conseguir alguma coisa, inventam histórias. Então, o ex-ministro Sérgio Moro, ele, naquela manhã, no Ministério da Justiça, fez sérias acusações ao presidente Bolsonaro. Muitas pessoas, depois daquele depoimento na manhã, no Ministério da Justiça, do ex-ministro Sérgio Moro, me ligaram, falaram: Felipe,
não conte mais comigo, não estou mais com o presidente Bolsonaro. Depois que o presidente Bolsonaro disse e fez o seu discurso às 5 horas da tarde, várias dessas pessoas falaram: Felipe, estou percebendo que o Moro não tinha razão. E aí, com o passar do tempo, depois do depoimento do Valeixo, depois do depoimento do Ramagem, depois do depoimento de inúmeras outras pessoas daquele inquérito que foi aberto pelo PGR, as pessoas estão percebendo que quem queria interferir na Polícia Federal era o ex-juiz Sérgio Moro. Ele sim estava interferindo indevidamente na Polícia Federal. Ora, foi o Sérgio Moro sair da Polícia Federal que a Polícia Federal voltou às ruas para prender bandidos, agora do Covidão. Então, que negócio é esse? Então, quem estava interferindo era o juiz Sérgio Moro. Saiu do governo. Agora, o que a gente precisa saber é o seguinte: quais interesses Sérgio Moro tinha? A quem ele obedecia? Quem era o chefe do Sérgio Moro? Porque ele estava interferindo na Polícia Federal. Ô, Gabriel. Oi. Antes de falar do Paraná, eu queria fazer um questionamento ao deputado, que acho relevante. Eu considero o deputado o grande símbolo bolsonarista aqui do estado do Paraná, porque é o deputado federal que está mais próximo ao presidente, viajou com o presidente da Índia, quem concentra os esforços da presidência aqui no estado do Paraná para a criação do partido, que é o Partido Aliança, do presidente da República. Então, eu quero fazer uma pergunta bem prática, deputado. O que é que o Bolsonaro está fazendo pelo Paraná? Por exemplo, via Itaipu, o senhor poderia dizer alguma coisa que o Bolsonaro está fazendo pelo estado? Excelente pergunta. Essa semana eu estive com o presidente, como eu já tinha falado aqui. Eu estou até pegando aqui no celular a foto que eu tirei. Eu não vou conseguir pegar aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Mas, enfim, nós estávamos conversando, eu, presidente e eu, e aí nós comentávamos, e o presidente comentou uma frase muito bacana. Ele disse: olha, o governo do estado do Paraná está muito bem atendido. A Itaipu praticamente se transformou numa secretaria do governo do estado. Então, a Itaipu tem feito para o estado do Paraná aquilo que não foi feito em nenhuma gestão passada do governo federal, investindo milhões e milhões e milhões de reais no nosso estado. Vou citar um exemplo só, porque eu não vou conseguir pegar o documento, está aqui, porque eu estou usando o celular para filmar, e se eu acessar aqui vai ficar a tela escura. Mas um único exemplo: quem está bancando aquela nova ponte que liga Paraná com o Paraguai é Itaipu. Estão fazendo obras em toda a região de Foz do Iguaçu e a região limítrofe ali à nossa usina do Itaipu. E inúmeras outras obras, quase bilhões de reais que está sendo investido da Itaipu no nosso governo do estado. O assunto, então, até tem a ver com o que a gente já está debatendo em relação ao governo do Paraná, é a estiagem aqui no nosso estado. O Paraná está passando por uma das piores estiagens da história. O presidente da Sanepar, Cláudio Stabile, deu uma entrevista à nossa irmã Rádio CBN, conversou também com alguns parlamentares aqui na Assembleia Legislativa e descartou, por enquanto, o racionamento de água mais severo na capital. O rodízio vai continuar ocorrendo. Ele defende as políticas da Sanepar em relação aos rodízios, diz que vai torcer para a chuva, mas, por enquanto, dá para aguentar sem o racionamento mais rigoroso de água. Pergunta para você, Felipe Barros, deputado Felipe Barros. Primeiro, como o governo federal tem analisado essa parceria com o governador Ratinho Júnior, como a base do governo vê as ações do governo do estado? Obviamente, você já citou certos auxílios do governo federal aqui para o Paraná, mas como tem sido essa avaliação do presidente Bolsonaro em relação à gestão do governador Ratinho Júnior? O Paraná passa por uma crise, obviamente, do coronavírus, mas tem um problema da dengue, passa por uma crise séria de estiagem, está em estado por 180 dias de emergência hídrica, além dos outros problemas que já tinha herdado de outras gestões. Como você tem avaliado o trabalho do governador Ratinho Júnior e como o presidente tem feito essa avaliação?
Olha, eu não tenho procuração para falar em nome do presidente e fazer uma avaliação do governo do governador Ratinho Júnior. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: o governo federal tem investido no nosso estado como nunca antes foi investido. É fato que nessa questão envolvendo o Covid-19, o governador Ratinho, ao contrário de outros governadores, o nosso governador não quis polemizar, não quis politizar um tema tão delicado como é o coronavírus. Enquanto o Dória estava fazendo cartinha de repúdio, aqui no estado do Paraná, simplesmente evitaram entrar nessas politicagens baratas. Então, o que eu posso dizer é: o presidente Jair Bolsonaro, o governo federal, sabe reconhecer que, em primeiro lugar, teve uma votação estrondosa no nosso estado. Relembrando aqui que nós tínhamos um candidato a presidente da República do nosso estado, o senador Álvaro Dias. Mesmo assim, o presidente Bolsonaro foi vitorioso no nosso estado. Então, o presidente sabe reconhecer isso, sabe reconhecer e agradecer as pessoas do nosso estado que confiaram nele a sua eleição. E ponto 2, também sabe reconhecer a postura do próprio governador Ratinho Júnior, e motivo pelo qual a Itaipu tem investido, aqui eu consegui pegar o documento, veja só, 870 milhões de reais já foram investidos no nosso estado através da Itaipu. Já está aqui descrito inúmeras outras, fazendo delegacias de combate à corrupção, mandando dinheiro para a revitalização das delegacias da Polícia Civil, a nova ponte do Paraná, Paraguai, enfim, quase aqui, 870 milhões de reais já foram investidos do governo federal no governo do Paraná. Quem fala? João, hoje, em relação à crise hídrica, a postura do presidente da Sanepar, mesmo citou. Primeiro você, Eugênio. Bom, o presidente da Sanepar é um falastrão, um homem teleguiado do ex-deputado Seara, foi indicado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, era do 3º escalão da Secretaria do Desenvolvimento Urbano, e hoje disse que reza para chover. Talvez ele esteja rezando para o pajé dele, o pajé Kiko, que é o governador do Paraná. Pajé vai fazer uma dança da chuva ali na frente do Palácio Iguaçu. Parece que a dança da chuva está marcada para sexta-feira, às 18 horas. E aí, se chover, então ele vai ficar feliz e tudo mais. Olha, eu quero dizer o seguinte: em primeiro lugar, eu não aceito o fato de ele dar entrevista na CBN como uma resposta a nós que somos Rádio Cidade, meu amigo Gabriel Carricone. É uma emissora co-irmã, mas nós somos Rádio Cidade, CBN é CBN, Rádio Cidade é Rádio Cidade. Se ele quer ser respeitado por mim, ele tem que dar entrevista na Rádio Cidade, não na CBN, em primeiro lugar. Segundo lugar, ele não é responsável pela crise hídrica, o senhor Cláudio Stratti. O governador do Paraná, e agora sem brincar, o senhor Carlos Roberto Massa Júnior, também não é responsável pela crise hídrica. A crise hídrica, ela advém de um problema sazonal. O Paraná não foi abençoado pelas chuvas nesse momento. O que eu queria ouvir do governador e do presidente da Sanepar é: estamos construindo reservatórios, estamos nos preparando para situações similares. Isso é planejar o Estado, isso é administrar o Estado. Rezar para chover é só se for um pajé Kiko, que é o apelido carinhoso, como é tratado o governador Camundongo Júnior ou Ratinho Júnior, como queira. É isso. João. Quem manda na Sanepar é a XP Investimentos, que patrocinou aquela pesquisa ontem que coloca um crescimento de rejeição muito grande, desaprovação do governo Bolsonaro. Essa empresa me procurou na campanha eleitoral para fazer um acordo, eu era candidato a governador, e fazer um acordo para aumentar a tarifa de água, todos os aumentos que tinham sido aprovados pelo Conselho da Sanepar, para que eu não tivesse desgaste, caso eleito governador do estado, que eu desse um aumento de uma vez só em fevereiro do ano passado. Foi exatamente o que esse presidente anunciou no evento da XP aqui no estado do Paraná.
evento, não me lembro agora, era Paraná Day, alguma coisa assim, que foi patrocinado e promovido pela XP Investimentos. O registro foi feito pela Gazeta do Povo, inclusive com uma declaração do presidente da Sanepar, afirmando que o aumento de uma vez só, daquilo que foi acordado pelo Conselho, seria bom para o interesse público. Olha, eu fiquei assustado com essa declaração. Agora, o problema da estiagem, como disse o G, é o que não fizeram, né? Nós não temos reservatórios, não temos planejamento. Veja que, Felipe, acho que você ainda não era nem vereador, eu não era deputado ainda. Em 2009, 2010, a Sanepar tinha reservatórios para aguentar uma estiagem durante 6 meses. 6 meses. Nós não aguentamos agora 2 ou 3 meses. Agora, não vou nem aqui reafirmar que tanto o Ratinho Júnior quanto o senhor Stedley estavam no governo anterior, faziam parte da equipe do ex-governador Beto Richa, ou seja, são responsáveis também pelas ações do governo. Mas o que eu queria ouvir dessas pessoas nesse momento é que daqui a 4 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, isso não vai mais acontecer, porque eles estão tomando medidas para poder ter reservatórios e um planejamento mais adequado para que o Paraná não sofra tanto por conta das estiagens. Enquanto eles não fazem esse planejamento e não dão essas declarações tão esperadas pelo povo que vai lá lavar a mão hoje para fazer higiene, para se proteger do coronavírus, a tarifa de água aumenta quase que todos os meses. É um verdadeiro absurdo. Portanto, eu aqui faço só um comentário de que nós estamos ainda tapando o sol com a peneira quando se trata de gestão por parte do governo do Estado, né? E eu acho até, hoje, eu tenho que tomar um cuidado aqui para não falar uma bobagem parecida com o que o Lula falou. Mas, infelizmente, para a tristeza do povo brasileiro, que sofre tanto por conta da contaminação do vírus, né, a propagação do coronavírus, os sintomas, as mortes, né, isso está salvando, inclusive, a gestão do governo, que não tem planejamento, que não tem resultados, que não tem um programa. Qual foi o programa que o governo do Paraná lançou para proteger a economia do Estado, né? A linha de crédito que não funciona, que foi anunciada de 1 bilhão, liberaram 10 milhões para as pequenas empresas, né? Que isenção de água, de tarifa de água ou de energia que está sendo feita para que a gente consiga segurar os empregos no Paraná. Eu estou muito preocupado com o que está acontecendo e o que ainda está por vir. 6h mais 56, já vamos chegando no final aqui do Cidade em Debate. Vamos para as considerações, então, finais aí do nosso programa e já agradecendo a participação do deputado federal Felipe Barros. Eu quero agradecer a participação do deputado Henrique Barros, tenho muito respeito e uma admiração pelo Felipe. Discordamos de muitas coisas, mas nos respeitamos porque temos posição, temos lado, temos caráter, seguimos uma linha e não mudamos de lado, né? E isso é muito importante na política. Deputado que é preparado, formado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, fez um belíssimo trabalho como vereador. Eu me lembro que eu era deputado federal, eu circulava pela região do norte do Paraná e as pessoas falavam, olha, aquele vereador de Londrina esteve aqui para fazer uma palestra, e ele fazia a política assim, visitava câmaras de vereadores, né, defendia suas teses, e com isso ele se tornou conhecido, ganhou muito respeito da comunidade, e foi aí um deputado federal bem votado na região dele. Eu tenho certeza absoluta, se continuar o bom trabalho, vai se reeleger e fazer uma votação ainda maior, com certeza, à altura da expectativa dos seus eleitores. João, muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu cedo meu tempo ao Felipe, todo mundo sabe da minha ligação com o Felipe, com a família do Felipe, o quanto eu gosto dele, nossa relação, uma relação absolutamente especial, tão especial que eu dou meu tempo para você. Um abraço para todos. Hoje, obrigado. Obrigado, João, pelo nosso bate-papo. Para mim é sempre uma honra estar aqui com vocês, conversando, estou à disposição de vocês. E, João, você sabe da minha admiração por você, porque isso que você falou é uma verdade.
Na política, eu sempre digo que é importante nós termos posição. Independente de qual seja, é importante termos posição. Eu, Felipe, não gosto, e não é o meu perfil, daqueles políticos que simplesmente ficam sempre em cima do muro e vão mudando de opinião conforme a maré. E eu sei, João, conheço sua história, que você não é desse, você sempre teve posição. Me lembro que quando nós nos conhecemos lá no debate da UEL, famoso debate da UEL, né, Ogier? Em que nós conversávamos sobre isso. Então, é uma honra para mim estar aqui com vocês, estou à disposição. Um grande abraço a todos. Te agradece a participação do deputado federal Felipe Barros, do PSL do Paraná. As portas sempre estarão abertas para você. Obrigado, deputado. Gabriel. Obrigado. Cidade em Debate fica por aqui. Valeu, João. Valeu, Jean. Amanhã, às 6 horas, estaremos firmes e fortes, e às 6h10 da manhã, no Jornal da Cidade. Valeu, minha gente. Até a próxima.